Já sei, aula de sociologia ou busca aquele embasamento de sociologia e não sabe o que usar? Então, problemas resolvidos, fica até o final desse vídeo, pega papel e caneta na mão, que agora sim a gente vai entender de uma vez por todas o conceito principal de Augusto Comte. Vem comigo? Pessoal, para a gente entender a ideia de Augusto Comte e sua importância para a sociologia, porque afinal de contas ele é considerado o pai da sociologia, o cara que criou a sociologia, ok? Para a gente entender, eu primeiro preciso te falar um pouquinho dele, para contextualizar. Então vai anotando aí, vai tomando nota que isso vai fazer muita diferença para você compreender o assunto, tá bom? Então olha só, ele nasceu na França em 1798, ou seja, no final do século XVIII, quando a monarquia ainda estava em ascensão, quando a monarquia ainda estava lá no suprassumo, né? Essa elite monarquista, ela tinha o domínio político da França, ok? Aí ele olhava aquele funcionamento da sociedade, a sociologia ainda não existia aqui, tá? Ele olhava o funcionamento dessa sociedade e pensava assim, olha, nós temos alguns pontos organizados dessa sociedade, mas tem vários pontos desorganizados dessa sociedade. Ela parece uma locomotiva funcionando a todo vapor, mas essa locomotiva anda de forma desgovernada. Parece que a qualquer momento aí vai dar ruim. Ela vai sair dos trilhos. Um trem vai bater no outro, vai dar choque, vai dar ruim esse negócio aí. O que era esse vai dar ruim nessa época aí? Era o desemprego. Havia um alto desemprego. Era uma inflação. Havia aqui uma taxa alta de inflação. Era a miséria, pessoal. Era a miséria. Por quê? Imagine só. Você tem um contingente, um volume alto de pessoas desempregadas. E aí a monarquia olha aquilo e fala assim: eu não consigo ajudar todo mundo, não. Não porque eu não tenha dinheiro. Caramba, então quer dizer, pro, que eles tinham dinheiro, mas não queria ajudar, pessoal. Você acha que a monarquia ia querer abrir seu cofre ali e tirar dinheirinho para auxiliar a população em alguma política social de, sei lá, benefício ali, concessão, doação de alimento, o básico, ou então tentar propiciar o que esses camponeses aí que tinham um pedacinho de terra conseguisse ali insumo necessário, básico necessário para começar a plantar e colher ali, pelo menos para alimentação? Você acha que a monarquia vai querer tirar dinheiro do bolso, vai querer abrir seus cofres, vai querer ali dividir o leitinho da criança dela, aquele leitinho importado, aquele banquete, diminuir aquelas considerações ali para ajudar a população? É claro que não, é claro que não. Então esse desemprego aí, ele proporcionou uma miséria muito grande. E aí, o nosso amigo aí, o Augusto Comte, ele observava aquela sociedade e falava, nossa, isso vai dar ruim. Como é que vai chegar nisso? Será que o povo vai se rebelar? Será que as pessoas vão morrer de fome? Qual vai ser, digamos assim, o próximo problema que vem por aí? Fez sentido para você? Ah, e sem falar na explosão demográfica que o mundo teve. O mundo teve ali mais ou menos entre o século XIV e o século XIX, sabe? 1300, 1400 até mais ou menos 1800. Teve um boom demográfico e a gente está aqui no final do século XVIII, 1798. Ou seja, estamos ainda dentro desse fogaréu aí, dessa explosão demográfica, sabe? O que é explosão demográfica? É quando você tem um aumento exponencial da população. A população não vem crescendo, sabe, num gráfico mediano, num gráfico tranquilo, não. Ela explode, ela aumenta consideravelmente. Aí eu não vou entrar aqui na questão da explosão demográfica para te explicar ela por completo, mas entenda aí que essa população ao redor do mundo, ela está bem sedentária, bem fixada, ela tem alimento para cultivar dentro daquele espaço, então ela não precisa mais ficar migrando tanto, e ela tem essas monarquias que buscavam cada vez mais expandir seu território. Então, onde eles chegavam, eles buscavam
digamos que se fixar, aumentar a população daquele local, aumentar seu território, então pessoas ali eram importantes. Então por isso que essa necessidade de chegar num local, fincar a bandeira e que seu povo ali crescesse, para dizer que aquela população da sua nação produzia bastante, porque quanto mais gente trabalhando, mais produção de riqueza você tem para a monarquia, tá bom? Bom, voltando ao nosso raciocínio. Aí Augusto Conte olhava aquilo e falava: olha, além de olhar isso daqui e saber que vai dar ruim, fica até difícil organizar mentalmente quais são todos os pontos que podem propiciar algo ruim aí, uma rebelião, uma revolta do povo, ou então você tem miséria, né? Então um grande volume de pessoas morrendo de fome. Fica até difícil organizar quais são todos os pontos que vai chegar nesse dar ruim aí. Porque a gente não tem pessoas na sociedade que observam a sociedade, assim como a gente observa a física, assim como a gente observa a natureza, ou seja, a física com a disciplina da física, a natureza com a disciplina da biologia ou da matemática. A gente não tem nenhuma, coloque aí, ciência que observa o funcionamento e o comportamento dessas pessoas para entender como que podemos sugerir ações que venham a melhorar a condição de vida dessas pessoas e a propiciá-las, digamos que, melhor estrutura do Estado. Fez sentido? E aí chegou a física social. Lembra que ele falava que existiam outras disciplinas que observavam e estudavam? Agora chegou a física social, que era a física, uma ciência que vai estudar a sociedade. E observação, tá? Não é que ele desconsiderou todas as outras formas que a gente tinha de observar o mundo ao redor. Ele até organizou essas outras formas de observar, analisar, estudar o mundo ao redor e chamou da Lei dos Três Estados. Coloque aí, Lei dos Três Estados. Lei do primeiro estado. A primeira lei era chamada o Estado Teológico. O que é o Estado Teológico? A gente teve ali bastante na Grécia, na Roma, no Egito, nas grandes sociedades antigas, tá? Elas olhavam vários funcionamentos da natureza e não conseguiam explicar porque a ciência naquele momento não era tão avançada para propiciar formas de chegar a um resultado, tá? Mas eles olhavam aquilo e explicavam como a teoria dos deuses. Então você tem a chuva porque tem o deus da chuva, você tem o trovão porque tem o deus do trovão, você tem a colheita porque você tem o deus da colheita. Eles utilizavam, você tem a deusa dos mares, né? Eles utilizavam os deuses para explicar eventos que eles ainda não tinham conhecimento suficiente para se explicar, entende? Porque a todo momento esses indivíduos estão observando a volta e buscando explicações. Então ele chamou isso de estado teológico, quando você não tem ainda, tome nota aí, você não tem condição científica, mas busca respostas e explicações através de mitos deuses, ok? Segundo estado, é o estado metafísico, é quando você começa a mesclar isso daí com conhecimento científico. Digamos que assim, é a tal das teorias, sabe? Quando você conversando com alguém, alguém já falou, ó, eu não conheço muito sobre isso não, mas isso é minha teoria. É mais ou menos assim. Quando alguém vem te falar sobre, sei lá, a metamorfose das plantas. Elas falam que algumas têm a folha verde, outras têm as folhas vermelhas, outras têm as flores amarelas. Aí você olha e fala, ó, a minha teoria é que o pigmento ali, da uma é a clorofila verde, da outra tem um pigmento da clorofila amarela, o outro tem da clorofila vermelha, que inclusive as algas são assim, né? Na minha teoria, tá? Eu não sei te falar cientificamente se é isso não, mas faz um pouco de sentido aqui, é uma ideia racional. Então, olha só, você saiu um pouquinho daquela ideia mitológica e veio para uma ideia de buscar a razão, mas você ainda não tem como descrever, explicar isso no papel através de estudos científicos, tudo bem? Então, digamos que isso daí é uma transição. E por último, tem o estado positivo. O que é o estado positivo? Aí vem o conceito do Comte, tá? Ele fala, olha, você precisa primeiro pegar um grupo social,
num bairro, numa cidade, num município, num país, numa região, de uma etnia, ok? De uma família, de uma escola, de uma instituição. Você vai pegar um grupo social, seja ele um grupo micro, pequeno ou um grupo grande, tá bom? Você vai olhar aquilo e você vai observar. Você vai estudar o comportamento dessas pessoas e vai juntar com a ciência. Como assim, professora? Ué, vai lá então numa etnia de lá da África, pega uma etnia lá, um grupo lá. E aí você vai estudar comportamento, vai estudar alimentação, dieta alimentar, vai estudar atividade laboral, o que eles trabalham, o que eles fazem no dia a dia, como que eles produzem riqueza, como que eles comem, como que eles vivem, tá? Como que eles pagam suas contas. Você vai estudar cultura, mentalidade, como que essas pessoas pensam, como que elas se comportam, como que elas se divertem. Você vai estudar e aí você vai pegar todas essas anotações e você vai buscar explicações na ciência. Na ciência, como assim, pro? Ué, pega a dieta alimentar e vai buscar explicação na biologia. Pega ali como que ela produz riqueza e vai buscar explicação na história. Aquela riqueza, aquela atividade laboral, é desde quando, a partir de quando que produz riqueza, quem explora aquelas pessoas, vai buscar na história. Ah, você vai buscar as doenças que mais tem ali, daí você vai buscar a condição de vida, também na história, vai buscar ali como que isso impacta na saúde, na biologia, ou seja, pega essas informações e vai fazer comparação com as ciências que já existem. Fez sentido aí pra você? Pra você sair dessa teoria, será, por exemplo, será que aquela plantinha lá, da folha verde, amarela e vermelha, será que é realmente por causa da clorofila? Você tem aí, você foi buscar na biologia, então busca lá, você já observou, coletou os dados? Vai buscar agora informação científica e traz pra mim aqui pra gente fazer um estudo aí sociológico dessa população. Fez um pouco de sentido para você? Então, pessoal, digamos que esse é o estado mais avançado. É quando você sai do achismo, quando você sai da mitologia, pega aquelas informações e você vai mergulhar na ciência para falar: é isso mesmo? É isso mesmo que tá acontecendo aqui? É mais ou menos assim, entendeu? E aí, qual a importância de Comte? Ninguém nunca tinha feito isso para o estudo das pessoas. Ninguém nunca tinha feito isso para estudar e observar o comportamento desse grupo social, entende? Sempre era um achismo, sempre era uma explicação na mitologia, nunca se buscava mesclar, juntar essas ciências, a social com a física, a matemática, a biologia, história, geografia. A gente sabe que o ambiente impacta muito no comportamento das pessoas, no modo de vida, né? Quem tem que se adaptar a viver lá num deserto é diferente de quem tem que se adaptar a viver lá na Amazônia, de quem tem que quem tem que se habituar a viver lá num pântano, num pantanal, que é muito alagado. São condições de vida totalmente diferentes. Então busca por que essas pessoas se comportam em determinado momento. Lá no Pantanal desse jeito, busca informação lá na biologia. Busca informação lá na geografia, porque essas condições do setor impactam no comportamento do humano. E você sabia que aqui está o momento melhor da aula, tá? Aqui está o momento mais importante da aula, o momento chuchu aqui da aula. Até vou pedir para você nesse momento, claro, vai lá, toca o sininho, se inscreve no canal, dá um joinha aí pra gente valer a pena que o conteúdo aí foi entendível pra você, que você entendeu, que foi chuchu beleza, tá bom? Cada vez que você interage com esse conteúdo, o YouTube também divide esse conteúdo com mais pessoas que estão, como você, buscando isso. E aí a gente ajuda a democratizar o ensino, certo? Bom, voltando ao raciocínio. E aí, por que isso é importante, professora? Porque nunca ninguém tinha feito isso. Porque nunca ninguém tinha tido essa análise, esse olhar, tá bom? E você sabia que, como eu ia dizendo, Augusto Comte influenciou aqui no nosso movimento de organização de República do Brasil? Afinal de contas, o que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. O que isso quer dizer, pessoal? Ordem e progresso. Primeiro eu preciso ter uma ordem desses fatores, organizá-los. Lembra que ele falou, vai lá, observa essa sociedade, anota todos os pontos, organiza isso, depois você busca explicações na ciência. Então você precisa primeiro organizar, ter uma ordem social, uma ordem dos fatos, enfim, para depois você buscar ter progresso desses fatos. Para depois que entendeu, você buscar uma solução, um plano de ação para cada problema dessa sociedade. Por isso que na nossa bandeira é escrito ordem e progresso.
Veja se fez sentido para você. Obrigada por hoje. Passa esse vídeo para aquele amigo lá que também tá precisando aí dar uma melhoradinha em sociologia, entender melhor de Comte, ou então fazer aquela redação, tá bom? Vai lá, gabarita essa prova.